Olá, igreja. Olá a todos. É muito bom estarmos novamente com vocês. Inclusivismo ou exclusivismo? Hoje nós temos a participação de dois amados irmãos de convívio, José Luiz Alves Pereira e Elcio Melo. Onde você se encaixa? Você é inclusivista ou exclusivista? Você agrega ou desagrega? Você aceita e tem comunhão com os seus irmãos na fé, em Jesus Cristo, ou se acha num grupo especial e exclusivo? Para saber se você é inclusivista, se você agrega, vamos abordar o tema exclusivismo e aprender a não ser como este grupo. Exclusivismo é a doutrina que prega ou que dá a entender que a vontade de Deus está presente exclusivamente em determinado grupo. Apenas um grupo tem o privilégio de deter exclusivamente a bênção e o conhecimento do plano de Deus. O cristão, seduzido por esse ensinamento, acredita lá dentro dele, no seu íntimo, que é melhor e mais abençoado que todos os demais irmãos. E é detentor das verdades mais elevadas e da revelação mais plena do desejo e da vontade de Deus para o seu povo. Uma pessoa exclusivista, ela é facilmente reconhecida pela sua tendência a somente ensinar, dar sempre, mas nunca receber, já que os demais cristãos estão em um nível inferior de conhecimento e não podem, por isso, trazer-lhe luz, coisa nova. O exclusivista não sabe o que significa comunhão, não sabe ouvir, não consegue ganhar nada de novo dos demais membros do corpo de Cristo. Sabemos que a igreja, que somos nós, é o corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça. O indivíduo exclusivista se fecha em si mesmo e no seu grupo. Não consegue participar de nenhuma atividade promovida pelos demais grupos, pelos demais cristãos. Quando fala dos outros, sempre usa um tom professoral, de misericórdia, e usa até de um certo desprezo com os fracos na fé, com os novos. Normalmente, os exclusivistas são pessoas soberbas, altivas e distantes. Não se misturam. São conhecedores da palavra de Deus, costumam entender hebraico, grego, sabem dar mensagens de uma maneira plena, com maestria, mas lhes falta poder, até para conduzir, por exemplo, seus filhos ou sua família para o Senhor. Geralmente não pregam o Evangelho e, quando o fazem, as pessoas não se convertem. Não costuma dar frutos, uma vez que o conhecimento da letra os tornou totalmente estéreis do ponto de vista espiritual. Por outro lado, costuma ganhar todas as discussões bíblicas em que se envolve. Ganha tudo. O exclusivista tem prazer em se relacionar com outros exclusivistas do seu grupo, mas acha tedioso ter comunhão com irmãos mais fracos ou novos na fé. Esse tipo de cristão pode ensinar aos outros, mas ele mesmo não consegue aprender nunca o que significa misericórdia e compaixão com o próximo. É terrível a situação daqueles que caem na armadilha do exclusivismo, e não são poucos. A palavra nos adverte na carta à igreja em Laodiceia, em Apocalipse, sobre isso. Apocalipse 3, de 14 a 22. Nós vamos ler. Peguem a sua Bíblia, por favor, e acompanhem. Apocalipse 3, de 14 a 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aqui está se referindo ao Senhor Jesus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Essa é a armadilha, né? Não preciso de coisa alguma, nem de Deus. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez.
e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então esta é a última das 7 cartas às 7 igrejas em Apocalipse, que contam a história da igreja do seu início até a volta do Senhor. Daí o Amém, né, que é a última carta, não há mais nada a dizer. O Senhor revelou a igreja por completo. O Senhor conhece as nossas obras, as obras da igreja. O Senhor gostaria que fôssemos quentes ou mesmo frios. Havia naquela região, naquela época, águas quentes medicinais, curativas. Sim, águas quentes. E havia águas frias para o refrigério das pessoas. Ambas são importantes, as águas quentes e as águas frias. Mas Laodiceia não era nenhuma nem outra, era morna. Ser morno espiritual quer dizer que não precisamos de nada. Apocalipse 3,17, que nós lemos. Não preciso de nada, sou abastado, sou rico, eu tenho tudo o que preciso. Né? Não preciso do Senhor. Que alerta a palavra nos está dando? Se está nessa condição, você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Na realidade, os habitantes de Laodiceia eram ricos, a cidade tinha muitos banqueiros. Fala a palavra cego, eles produziam colírio para os olhos, vendiam colírio. Nu, produziam as melhores peles. Eles se achavam os melhores e não precisavam de nada. A igreja em Laodiceia foi moldada à cidade de Laodiceia, ou seja, a cidade, o mundo entrou na igreja. A igreja se moldou ao mundo, perdendo o foco, que era Cristo. Nós estamos vivendo o período de Laodiceia, já passamos por todos os outros, mas todas elas, as 7 igrejas, têm vencedores. Esse deve ser o nosso objetivo, ser vencedor em Cristo. Você se sente rico? O Senhor aconselha a comprar dele ouro refinado. Comprar diretamente do Senhor e pagar o preço. O ouro refinado é a própria essência de Deus, o verdadeiro tesouro. Precisa comprar vestiduras brancas, que está relacionado à justificação. A roupagem branca na Bíblia relacionada à justificação. Ter um andar de acordo com o Senhor. Isso também custa um preço. Você precisa comprar colírio para ungir. Ungir vem do Espírito Santo. A unção vem do Espírito Santo. Colírio para ungir os olhos. Precisamos ter revelação da palavra para podermos ver e ouvir o que o Senhor quer dizer para nós. Precisamos enxergar a nossa situação e nos arrepender. Estou à porta da igreja e bato. Laodiceia deixou Jesus do lado de fora da igreja. Se abrir a porta, cearei com você. Mas infelizmente Laodiceia não precisava do Senhor, que era abastada, era rica, tinha tudo. Devemos ter o quê? Pouca força, guardar a palavra e não negar o nome do Senhor. Isso está na carta à igreja em Filadélfia. Ter pouca força, guardar a palavra e não negar o nome do Senhor. Filadélfia não foi repreendida. O Senhor promete ao vencedor sentar-se com ele no trono dele. Ouça o que o Espírito tem a dizer às igrejas ainda hoje. Precisamos ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer a cada um de nós. E nós, será que estamos mesmo ouvindo o Espírito Santo ou estamos sendo seduzidos pelo exclusivismo? Através da experiência, da observação e comunhão dos santos, podemos afirmar que em pelo menos 8 situações estará presente o exclusivismo. Nós vamos citar todas elas, essas 8 situações, e ao final de cada uma delas vamos ler alguns versículos correlacionados. O primeiro deles é sistematização. Quando possuímos uma forma particular de adorar o Senhor, seja hinos, formas de reunir, forma de batizar, que não aceita as demais formas, simplesmente porque são diferentes, ou do nosso ponto de vista não são tão espirituais, você está sendo sistemático. 1 Coríntios 3,3 diz, porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem?
Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. 2 Samuel 22:20. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus. Isaías 61:1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Nós precisamos ter o nosso coração quebrantado para podermos ouvir e ver o Senhor. Se estivermos altivos, nós não vamos ter comunhão com o Senhor. A aversão ao ritualismo religioso dos outros, por fim, cria o ritualismo próprio. Você forma uma maneira de você exercer as reuniões, né? Como você adora o Senhor. E é igualmente sectário, igualmente divisivo, e geralmente mais frio e impessoal, dada a, entre aspas, superioridade espiritual do grupo. No segundo item, superioridade espiritual. Você se acha superior espiritualmente, quando achamos que somos mais espirituais do que os demais irmãos. Provérbios 22:4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Galardão da humildade. Colossenses 3:12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Faz parte do fruto do Espírito. Tiago 3:13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Mansidão de sabedoria. Ainda que tal situação, a superioridade espiritual, fosse verdadeira, o crescimento de vida implica em humildade diante de Deus, sempre, como pequeninos em Cristo. Marcos 10:14 fala da situação quando o Senhor abençoa as crianças, chama as crianças para Ele e diz que delas, das crianças, é o reino de Deus. Que elas são simples, humildes, não têm nenhum pecado, né, que os adultos têm em geral. Mas alguns, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, Romanos 1:22, ignorando que o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se você quer buscar o maior dom, esse dom é o amor. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. 1 Coríntios 8, na parte 1 do versículo 1 até o 2. Por isso está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Destruirei a sabedoria dos sábios, que se acham os tais, e aniquilarei a inteligência dos instruídos. 1 Coríntios 1, 19. Tal superioridade maligna apenas semeia discórdia entre os irmãos e aniquila a luz, levando tal pessoa ou o grupo para as trevas da ignorância, como está escrito. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Mateus 11, 25. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Provérbios 16, 18. A soberba é abominável. Amós 6, 8. É enganosa. Obadias, versículo 3. É procedente do coração e contamina o homem. Marcos 7, 21 a 23. E será abatida por Deus. Isaías 13, 11. Item 3. Superioridade doutrinária. Os exclusivistas acham que detêm as verdades e que os pobres irmãos que não se reúnem conosco não as possuem e por isso estão em um nível inferior tanto na doutrina quanto no crescimento de vida. Filipenses 2:3 diz, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. É assim que o Senhor ensina, considerar os outros superiores a nós, sermos humildes. A contradição disso surge quando se verifica
que a maioria das verdades estão nas prateleiras das bibliotecas e não no bom depósito da fé nos nossos corações. Então, muito se fala, não é? Muito se estuda, mas muito não se pratica. 2 Timóteo 1,12. E quando muito, foram apenas lidas ou entendidas, mas nunca experimentadas na prática. A fé objetiva ainda não passou pelo fogo. A fé que a gente recebe do Senhor quando cremos ainda não passou pelo fogo para ser provada e se tornar a preciosa fé subjetiva do dia a dia em nossas vidas, misturando-se com o nosso viver. 1 Pedro 1, de 6 a 9. Produzindo assim a salvação das nossas almas. O final da nossa fé é a salvação da nossa alma. Isso ocorre no dia a dia e não em reuniões recheadas de verdades, entre aspas. O confronto da prática diária com a dita superioridade doutrinária na luz de Deus revela apenas o engano do falso crescimento e do pecado de presunção, que se acha são os tais. Quarto item, secundariedade. Quando se apegam a pontos secundários, menos importantes da fé, não recebendo os que também se apegam a tais pontos. Batismo, falar em línguas, demais dons, negligenciando assim Romanos capítulo 14, que fala da tolerância na fé para com os fracos. Sem Romanos 14, jamais poderemos ter a vida do corpo. A maioria dos que estão falando sobre a vida do corpo não a tem. Eles apenas têm uma divisão. Se quisermos ter a unidade, temos que nos tornar bastante gerais. Isso está num livro Peculiaridade, Generalidade e Sentido Prático da Igreja, de Watchman Nee, página 27. Teoricamente, o grupo afirma que Cristo é o centro e nada mais importa, mas na prática, os pontos secundários, que estão adjacentes, são igualmente importantes e devem ser preservados, rivalizando com a importância dada a Cristo. Para constatar esse fato, basta apenas tentar excluir ou não praticar qualquer um desses pontos secundários. Ao fazer isso, você vai ver a forte reação desse grupo exclusivista. Item 5. Bipolarização. Quando se tem sentimento bipolarizado na comunhão e tratamento, criando inconscientemente dois grupos distintos. O primeiro grupo formado por nós, os que afirmam viver a unidade, e o segundo grupo formado pelos demais cristãos, eles, os que não estariam nessa unidade. Como não é mais possível utilizar o termo nossa igreja para o primeiro grupo, este grupo passa, sob o manto de uma falsa espiritualidade, a designar os demais filhos de Deus com pronomes e adjetivos que apenas realçam a doença oculta e sutil do sectarismo. Salmo 133 fala da excelência da união fraternal. A união fraternal é o que o Senhor quer. Assim, os do segundo grupo, que são chamados de eles, os irmãos da denominação, os irmãos que não se reúnem conosco, os que estão na religião, os nossos amados irmãos que estão na divisão e etc. Tal sentimento faccioso, na maioria das vezes, é involuntário, devido à ignorância do que se está praticando, mas quase sempre não é devidamente combatido, o que permite sua propagação e infiltração no coração dos crentes, mesmo diante das advertências da palavra. Tito 3,10 diz, evita o homem faccioso, que quer dividir, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Você tenta, primeira vez fala, segunda vez fala, não deu certo, evita. Romanos 16:17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Essa é a palavra que está dizendo. 1 Coríntios 1:10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. 1 Coríntios 12:25. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Cooperem os membros da mesma maneira em favor uns dos outros.
Assim como a igreja não possui sobrenome, a igreja, os irmãos também não possuem sobrenome, são irmãos. Somos apenas irmãos. Mateus 23, 8 diz que vós todos sois irmãos. Nem mais, nem menos que isso, sem quaisquer qualificativos, graças a Deus. 1 Coríntios 15, 10 diz, a graça de Deus comigo. Geralmente a unidade que é restaurada no início degrada-se para a nossa unidade, diferente da unidade do Senhor. Isto é, a unidade de um determinado grupo, quando deveria ser a unidade de todos os filhos de Deus, todos os que foram regenerados, que creram, receberam o Senhor. João 17, 21. Começa então a haver contradições e conflitos difíceis de serem solucionados, tendo em vista o fortalecimento do sentimento da igreja enquanto assembleia, um grupo de cristãos. Assembleia, um grupo de cristãos. E arrefecimento do sentimento, a diminuição do sentimento de igreja enquanto corpo de Cristo no aspecto local e universal. A igreja é uma só, localmente e universalmente. Sexto item, fidelidade ministerial. Quando se segue um ministério específico, reportando-se apenas a tal ministério humano, seguindo cegamente suas orientações. 1 Coríntios 7, 23 nos diz, por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Tal atitude criaria o que o irmão Watchman chama de igrejas ministeriais, que são sectárias, divisivas. O mais perigoso ainda é quando tal ministério exige obediência e fidelidade, cega. Contra essa atitude, Pedro adverte em 1 Pedro 5, 2, 3, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Você não vai obrigar ninguém a fazer nada, você tem que ser modelo, dar o exemplo, a prática. O exemplo arrasta. A palavra é boa, mas o exemplo arrasta. Alguns têm utilizado versículos que falam sobre preservar a unidade e unanimidade, como sendo fidelidade a determinado ministério. Tais ministros se esquecem que a unidade e a unanimidade de que trata a Bíblia não é produto da intervenção humana, mas a constatação de uma realidade espiritual profunda, que é a vida divina que nos une. O que nos une é a vida divina, é o Senhor. Não há nada que possa unir e manter unidas as pessoas com histórias de vida tão diferentes, de diferentes culturas, classes sociais e ponto de vista, a não ser a vida divina. Não existe mais nada que possa unir pessoas tão diferentes, se tornarem unidas, a não ser a vida divina em nós. Por isso, na oração sacerdotal, em João 17, o Senhor pediu ao Pai, no versículo 21, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, Pai, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Esta é a verdadeira unidade. Deus em Cristo, Cristo em nós e nós neles. Outro item, medo. Através da utilização fora de contexto de versículos relativos a negar a vida da alma, Mateus 16, 24, sair da mente, ir para o Espírito, Romanos 8, 6, não tocar o ungido de Deus, 1 Samuel 24, 10, e respeitar as autoridades, Romanos 13, 1, 2, se você colocar isso de uma maneira relativa, fora de contexto, aí os irmãos são direcionados a não pensar, no sentido de deixarem de raciocinar, a fim de que não vejam a situação exclusivista em que se encontram. Frequentemente, os irmãos que começam a questionar tal situação, o modo de agir, são taxados de mentais, almáticos e divisivos, e são invariavelmente induzidos a pensar que o problema são eles próprios, e não onde eles estão. Mas o homem espiritual julga, analisa, decide todas as coisas, 1 Coríntios 2,15, e não procura agradar a homens, mas a Deus. Gálatas 1,10, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus?
ou procura agradar a homens, se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Se você quer ser servo de Cristo, tem que agradar o Senhor, e não a homens. Colossenses 3:22. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor, agradando ao Senhor. 1 Tessalonicenses 2:4. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. O Senhor conhece o coração de cada um de nós. Ele sabe o que está passando no nosso coração e as nossas intenções. E o último item, proibição a qualquer questionamento. Tal proibição é uma decorrência do medo que vimos. O que mantém um grupo no exclusivismo e ainda prolonga a sua existência pífia é uma desesperada necessidade de proibir que os irmãos questionem a situação em que se encontram. É proibido. Ninguém pode pensar, refletir, buscar explicações, ler outros livros, conversar com determinados irmãos, nem muito menos dizer aos outros que têm dúvidas quanto ao grupo. A doutrina da infalibilidade de determinado ministro já foi utilizada na história do cristianismo, em várias oportunidades. Para essa doutrina, as lideranças não devem ser questionadas, porque são a voz de Deus na terra e, portanto, são simplesmente infalíveis. Contudo, em um ambiente saudável, todos são livres para expressar seus sentimentos e, assim, diante da luz do Senhor, resolver suas diferenças, suas dúvidas e promover o crescimento do corpo de Cristo. Somente um choque muito forte sob a luz do Senhor e muita misericórdia de Deus pode libertar alguém enredado, preso no exclusivismo. Por outro lado, Deus, em seu amor e misericórdia, é todo inclusivo. João 3,16 nos diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que Deus colocou nas mãos de Jesus Cristo será retido, não será perdido, será salvo. Todo aquele que creu e aceitou o Senhor Jesus é nosso irmão na fé e devemos ter comunhão com ele. As nossas diferenças em Cristo são anuladas. Todos fazemos parte de um único corpo, o corpo de Cristo, que é a igreja. Que o Senhor abençoe a todos nós. Que não sejamos exclusivistas, mas sim que sejamos inclusivistas, que sejamos aqueles que acolhem os irmãos, que têm comunhão com os irmãos na palavra, que nós possamos ser tais, que não gerem divisão, que não gerem problemas. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui embaixo está inscrever-se. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Se você gostou, dê o seu like. Isso permite que a mensagem seja colocada para mais pessoas, seja distribuída para mais pessoas. Lembrando que a ICEL, a Igreja Cristã em Londrina, está estudando os evangelhos em sintonia, em harmonia, os 4 evangelhos. Eles têm um canal, a Igreja Cristã em Londrina tem um canal no YouTube e um canal no Facebook. Que nós tenhamos uma semana abençoada, que nós sejamos aqueles que promovem inclusão, que nós sejamos aqueles que promovem o amor entre as pessoas e não discussão, divisão e problemas. Amém.